Galera, muita gente ignora um componente muito importante. Eu sempre bato nessa tecla porque no meu trabalho é um componente que dá muito defeito. E muita gente às vezes só foca ali na placa-mãe, no processador, no SSD e não foca numa coisa que é muito importante, que é o chipset. E nesse vídeo a gente vai falar o que é, para que serve, como funciona, qual que é afinal a importância e se ele melhora o desempenho da máquina. Então, você chegou aí, curte, se inscreve, compartilha. Aliás, deixa para curtir no final se você curtir o conteúdo. Então bora lá falar um pouquinho sobre isso aqui. Bom galera, aqui a gente vai falar também sobre o nome. O nome, a origem do nome dele já entrega tudo pra gente aí, né? Chip, de chip, né? Set, de conjunto. Nisso a gente tem ali o nome chipset, né? Que seria conjunto ali de chips. E ele vai entregar basicamente qual é a função principal dele pra gente aí agora. Tipo, antigamente na época das pedras lá, a placa-mãe ela usava circuitos integrados, que são aquele CIzão, sabe? Gigante, que era necessário para fazer o computador funcionar. Como as placas foram evoluindo e começaram a ter vários chips, vários CIs integrados na placa, aquilo ficou muito grande, ficou muito pesado, né? Então o pessoal pensou, bom, já que a gente tem cada chip com uma função pequena, por que a gente não junta todos esses chips e fazem um chip integrado para fazer todas essas funções? Assim a gente ganha espaço na placa e também money, né? Menos componentes, uma sobra a mais de dinheiro ali. E isso ocorreu ali no comecinho dos anos 90, o pessoal já começou a trabalhar dessa forma assim. E como cada chip tinha uma função, eles separaram basicamente em dois, não necessariamente um só. Hoje em dia tem placas que tem um só, mas a gente vai falar disso mais pra frente. Então aí ficou tendo o chip norte e o chipset sul, ambos trabalham em sincronia. A gente tem um exemplo do PC XT da IBM, né? Que ele tinha lá o gerador de clock, ele tinha um controlador de interrupções em outro chip e tinha o controlador de DMA. Tinha o processador e o controlador de barramento. Então tinha muito, vocês podem olhar pelo aspecto da placa que tinha muito chipzinho. Eu não sei se vocês assistiram aquele filme, eu não lembro agora se no filme do Jobs chega a mostrar, mas eu sei que no Piratas do Vale do Silício mostra lá o Wozniak sondando um monte de CIzão. As placas arcaicas eram basicamente daquele jeito lá. E aí a gente já teve a evolução no 486, o DX4 de 100 MHz, né, da IBM, onde ali você já tem as primeiras versões de chipset, né? Você tem ali 6 barramentos de memória, um para cada tipo, né? Que nessa época ainda tinha, era horrível. E ali você já tem um chip um chip norte e um sul da PC Chips, seguido de vários barramentos ISA ali, né? Coisa antigaça. E as primeiras versões da PCI. Pô, tem a chipset norte e o chipset sul, que basicamente o chipset norte faz. Ele é conhecido como IMCH, né? Concentrador, controlador de memória. Então o que o chipset norte ele vai fazer? Ele vai cuidar das memórias rápidas, de trocas rápidas, né? Ele cuidava do AGP, hoje em dia ele cuida do PCI, né? E da memória RAM e faz a conversação ali disso pro processador. Então você tem ali, escala o processador e ele vai conversar com o chipset que vai conversar com a memória RAM e vai conversar com a placa de vídeo, entendeu? Essas memórias rápidas aí. A ponte sul, chipset sul, ele funciona, ele também é conhecido como ICH, controlador de entrada e saída, ou PCH, né? Concentrador controlado de plataforma. Difícil. Ele se comunica com a ponte norte pelo barramento PCI. Ou seja, a ponte norte se comunica com a ponte sul pelo barramento PCI, semelhante aos das placas de vídeo. Ele também é conectado ali com a BIOS e com o Super I/O. No Super I/O, na qual está as interfaces ali de mouse, teclado, seriais e a paralela, a interface do drive de disquete. A função e a presença de cada chipset ele pode variar dependendo do fabricante do processador. E qual a importância ali, em resumo, de você ter o chipset correto? A qualidade da placa-mãe também é medida pela qualidade dos chipsets. Então a escolha errada pode acabar ali com o desempenho do PC.
já que eles são responsáveis pelo clock externo da CPU. Ou seja, não adianta você pegar ali um Ryzen 9, um Ryzen 5, um Ryzen 7, o 5400 e querer colocar numa placa 350 de chipset A ou B 350, você vai ter um gargalo. Vai funcionar? Vai, mas não é indicado. O certo seria uma X 550, mais para cima. E aí varia a qualidade. Você tem o A, o B e tem o X também. Mas esse é assunto para outro vídeo. Depois a gente faz um vídeo só sobre isso daí, sobre como colocar a cerejinha no bolo lá da placa-mãe do seu processador. Tem um ponto também que é legal comentar. Na época dos AMD FX da geração passada, antes dos Ryzen, os processadores FX eram muito bons, só que eles tinham um defeito. Era muito difícil você encontrar aqui no Brasil a placa-mãe que tinha um chipset 100% compatível com ele. A Asus fez uma gambiarra ali com um chip que eu não me lembro o nome, que funcionava, mas ainda assim reduzia pelo menos 30%, que eu tive, né? Reduzia pelo menos 30, 20% ali do desempenho da máquina. Se eu não me engano, era o C290 o chipset certo para você rodar legal. Era alguma coisa assim. Prometo trazer em algum próximo vídeo. Que aqui no Brasil, todo mundo que tinha as placas FX pegaram as modelos gamers que tinham o chipset certo. E quem não pegou, quem tá pegando até hoje, inclusive, tem que socorrer ali para essas AMD, para essas placas mãe Asus aí, que a compatibilidade não é exatamente correta, né, com a série FX. Bom, galera, esse foi um vídeo um pouco mais rápido. Depois, se vocês quiserem que eu me aprofunde, eu vou me aprofundar legal nisso aqui. É só uma pincelada por cima, porque tem amigos meus também que têm a dúvida referente a isso aqui. E para placa-mãe é muito importante você também saber o que é um VRM, um TDP, antes de poder montar um kit, porque muita gente, quando pede minha consultoria, fica perdida. Eu quero montar um AMD e tal, mas eu quero pagar barato na placa-mãe. Tem duas coisas fundamentais que também não se economiza na placa-mãe e na fonte. São duas coisas que estão diretamente ligadas ali que eu não recomendo você economizar, tá? Então, galera, se parou aí de paraquedas nesse vídeo, né? Conseguiu conhecer um pouco mais sobre o chipset. Eu sei que o vídeo tá faltando explicações, mas eu preciso arrumar aqui pra gente um teleprompter para mim poder jogar todas as ideias. Assim fica mais natural de fazer, né? Hoje eu trouxe mais de cabeça. Então eu espero que tenham curtido, né? Já se inscrevam aí, tá vindo conteúdo legal, tô preparando coisa muito boa. Um beijo no coração de vocês, tá? E até a próxima e valeu!